Olá pessoal, meu nome é Elaine e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um livro de contos que eu acabei de ler, que se chama Mulheres, de Osamu Dazai. Esse livro é da Estação Liberdade e ele foi traduzido por Karen Kazui Kawana. E são 14 contos do Osamu Dazai, que é um compilado de contos que foram reunidos em 1942. São contos do início da carreira e alguns também do final da carreira dele. E são contos onde a protagonista são mulheres. Uma coisa não muito usual para a época, onde mulheres dão voz através de um autor, né, de um homem. E o Osamu, ele sabe muito bem fazer isso, dar voz às mulheres. São mulheres aqui que estão sempre à espera de um marido, ou à espera do final da guerra, ou à espera de algo melhor para a vida delas. Ele descreve mulheres aqui que têm que conviver com seus maridos alcoólatras e homens decadentes, que é uma característica do próprio autor. Osamu, ele era viciado em morfina, era alcoólatra, era um autor muito depressivo, e ele coloca esse sentimento que ele tinha nos homens, que ele descreve aqui. São sentimentos sempre características ruins nos personagens masculinos. E as mulheres são sempre mulheres que têm que conviver com esse tipo de homem. E aqui mostra a força dessas mulheres, a perseverança e a delicadeza delas também dentro dessas relações conflitantes. E ele dá voz a mulheres como se ele tivesse uma delicadeza e uma alma feminina. É muito interessante, todas as mulheres aqui são muito fortes, muito independentes, apesar de viver numa sociedade totalmente machista. E eu achei muito interessante ele dar voz a essas mulheres, e por ter sido escrito por um homem, eu acho que as personagens são muito verdadeiras, têm sentimentos muito verdadeiros, e eu acho que é até uma forma do autor mostrar como as mulheres são muito melhores do que os homens. O livro já começa, o primeiro conto, já com uma mulher tentando se defender de um roubo que ela cometeu, e ela se esconde, já começa mostrando que ela está se escondendo, que ela só sai à noite, que ela vive dentro da casa dela. Isso é muito ruim para ela, ela se sente muito culpada pelo que aconteceu, mas o roubo dela não é também uma coisa tão horrível. E mostra os sentimentos dela e o impacto que teve isso na vida, não só dela, mas também na vida dos pais dela, da família toda dela. Mas mesmo assim ela tenta se defender o tempo todo, as consequências que isso trouxe para a vida dela e da família dela. Tem muitos outros, tem um conto que é escrito em forma de diário, uma mulher que escreveu esse diário, essas mensagens, para que fosse aberto daqui 100 anos. E ela queria mostrar como o mundo era 100 anos antes. E ela faz em forma de diário aqui, em forma de cartas. E eu achei muito interessante, é muito legal o ponto de vista dela. Vocês precisam ler, eu acho que é o conto mais legal que tem aqui. Eu vou falar um pouco agora do autor, do estilo do autor. Osamu Dazai, ele nasceu em 1909 como Shuji Tsushima. Ele nasceu numa família muito rica, de aristocratas, mas ele se sentia muito culpado de viver toda aquela riqueza, toda aquela fortuna, sendo que o Japão era um país muito pobre, pessoas passavam fome e dificuldades, e ele não se conformava com isso. E daí ele começa a ser o rebelde da família, ele se envolve com o comunismo, com mulheres ditas como impróprias
impróprias para a classe social dele. E aí ele é expulso da família, do clã da família, e ele sai para estudar, se envolve em muitas drogas, alcoolismo e vai para o submundo do Japão. E ele se torna escritor e ele traz essa angústia, essa depressão e todas essas tragédias da vida dele, ele traz para a literatura dele, que é chamado de Watakushi Shousetsu, que é uma forma de romance, que se chama romance do eu, que traz para a obra todos os seus sentimentos, tanto dos bons quanto dos sentimentos ruins. Ele não inventa apenas histórias, ele traz a sua própria vida para as histórias, seus vícios, seus fracassos, suas dores. Ele usa tudo isso como matéria-prima para escrever seus romances. Ele foi o líder do movimento Burahaya, que é a escola de decadência. Eu achei até interessante a hora que eu fui procurar sobre ele, né, sobre o autor, fazer uma pesquisa, que eu não sabia que existia uma escola que se chama Escola da Decadência, que é um grupo de escritores que, após a Segunda Guerra Mundial, rejeitava os valores tradicionais japoneses, abraçava o niilismo e a crise de identidade. E a vida do Dazai também foi cercada de momentos em que ele tentou tirar a própria vida. Ele era alcoólatra e viciado em morfina, eu já falei aqui, né? E estava sempre à beira de um colapso. A vida dele era cercada de dores e incertezas e solidão, tragédias. Isso que torna a literatura do Osamu tão diferente e tão emocionante. Os personagens, eles são muito intensos, tem muita dor, eles são humanos, eles não mostram só a beleza da vida, muito pelo contrário, ele mostra muito a dor que é viver, né? E em 1948, ele, aos 38 anos, ele finalmente consegue tirar a própria vida junto com a amante dele. Eles se jogam no rio e os corpos deles foram encontrados justamente no dia em que o Osamu completaria 39 anos. Apesar dessa vida caótica do Dazai, ele tinha uma sensibilidade feminina quase mediúnica, em uma época que os homens escreviam de forma mais rígida, e através do personagem feminino ele conseguia descrever sentimentos que, como um homem, ele não conseguiria descrever. Apesar das dores e das tristezas, as mulheres, elas são sobreviventes, são resilientes e continuam sua vida, diferente do que o Dazai pensava, que ele mesmo não conseguiria ser esse tipo de pessoa, resiliente e sobreviver às tragédias. Ele se sentiu uma pessoa fraca e incapaz. O Dazai, ele não era apenas um escritor, ele era uma pessoa, um homem, né, que sentia o peso do mundo de forma quase insuportável. Para ele, viver era um peso muito grande, que saiu de uma família de muita riqueza para lama, e ele usa a voz das mulheres para gritar e falar sobre suas dores em uma época que um homem não tinha essa oportunidade. Ele não poderia falar das suas vulnerabilidades como homem, se mostrar triste perante outro homem. Isso para ele era muito difícil. Ele sentia que não tinha permissão para dizer a dor que ele sentia. Então ele apenas existia. E graças ao seu poder de escrita, deixou uma obra incrível, com muito sentimentalismo, muita delicadeza, mas graças à genialidade do autor, de conseguir passar todo esse sentimento para o papel, nós temos hoje aqui Mulheres, um livro de conto sensacional, com mulheres muito fortes, mulheres muito incríveis. E também, pesquisando sobre o Dazai, eu descobri, eu não sou uma pessoa que
assiste mangás, lê mangás, né? Ou assiste, né? Os desenhos dos mangás, mas eu descobri que existe um personagem que se chama Dazai em um anime. Esse anime se chama... Peraí, deixa eu olhar aqui. Bungo Stray Dogs. Acho que é assim que se fala. E tem um personagem sombrio ali. Eu vou deixar a imagem dele aqui, do personagem. E eu tava lendo sobre esse personagem. Ele também é um personagem sombrio, calado, enigmático, assim como era Dazai. E ele inspirou esse personagem para esse mangá, e eu achei muito interessante. Não assisti, também não vou assistir, porque não gosto. Não tem interesse, não é que eu não gosto, não tem interesse. Mas se vocês já assistiram, o que vocês acham? Vocês sabiam que ele era um personagem, que ele era um escritor muito famoso aqui no Japão? Vocês já ouviram falar do Dazai? Não só o Dazai do anime, mas o Dazai do livro. Me conta aí o que vocês acham. Se vocês já leram esse livro, Mulheres. Ele tem um outro também, que é uma autobiografia. Eu tenho ele aqui também vou ler, que se chama O Declínio de um Homem. Que lá ele vai falar mais sobre essas dores e a vida dele. É mais autobiográfico. E me conta aí se vocês já leram esse livro. Se não leram, é uma grande oportunidade para você conhecer a obra dele. E são histórias muito legais, muito interessantes, de mulheres muito fortes, que têm grandes desafios na vida delas, mas que sobrevivem a todos eles, mostram suas dores, também a sua resiliência. Vale muito a pena ler, indico fortemente. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!